Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa revisão, frente 1, em alto astral com Ramones. Sensacional! Muito bom, Ramones, hein, pessoal? Tá aí a dica musical para começar a revisão lá em cima, num astral bem legal. Então, nós vamos começar essa revisão pela frente 1, onde estudamos lá no início do ano mecânica cinemática. Está no seu caderno de revisão, aula 1, página número 1. Um estudante dentro de um ônibus com velocidade horizontal constante brinca com uma bolinha de borracha, jogando-a verticalmente para cima e pegando-a novamente. Desconsiderando-se a resistência do ar, qual é o gráfico que melhor representa a trajetória descrita pela bolinha para um observador parado na rua? Então, vamos lembrar, antes de fazer esse exercício, vamos lembrar alguns tipos de trajetória. Coloquei uma coisa muito importante aqui para vocês. Lembrar que a trajetória depende do referencial. Então, lembra do tradicional exemplo, um avião deixa cair uma bomba. Qual a trajetória vista por um observador na Terra? Então, o avião está passando aqui horizontalmente com velocidade constante e ele abandona uma bomba. Para quem está aqui na Terra, o que enxerga? Este arco de parábola. Lembram disso? Então, e para uma pessoa que está aqui dentro do avião, enxerga um segmento de reta vertical. Vamos pegar o caso aqui, ó, da pessoa no trem. Quando cai alguma coisa aqui do teto do trem, para um observador dentro do trem, enxerga simplesmente o objeto caindo, fazendo exatamente isso aqui, ó, um segmento de reta vertical, certo? Mas para quem está fora na Terra, se for um objeto que caiu do teto, vai enxergar este arco de parábola, igual aqui, ó, o avião. Se esse rapaz jogar uma bola para cima e a bola sobe e desce, ele enxerga uma reta vertical. Mas para quem está na Terra, vai enxergar o quê? A bola subindo e depois a bola descendo. Uma parábola, ok? Então, para um observador na Terra, ele vê um arco de parábola. Para um observador dentro do trem, ele vê uma reta vertical. No caso do nosso exercício, ele pede para um observador fora do trem. Então, ele vê uma parábola completa. O objeto sobe, atinge a altura máxima e desce, ok? Então, o primeiro exercício, alternativa C. Número 2. Em uma viagem de 400 quilômetros de São Paulo a Franca, um motorista deseja manter uma velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Sabendo-se que em um quarto do percurso, ele desenvolveu a velocidade média de 120 km por hora. Para atingir o seu objetivo, o motorista deverá desenvolver, no restante do percurso, qual velocidade média? Então, veja bem, a velocidade média total deve ser 80. A distância de São Paulo a Franca, 400 quilômetros. Então, nós vamos, em primeiro lugar, calcular o tempo de viagem, né, total. Então, até desenhei aqui, ó, São Paulo, Franca, distância de São Paulo a Franca, 400 quilômetros. Cálculo do tempo total da viagem. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Como nós queremos descobrir o tempo, eu joguei o ΔT aqui para cima e joguei a velocidade média para baixo. Então, ficou ΔT, ΔS dividido pela velocidade média. ΔS é a distância total de São Paulo a Franca, 400 quilômetros. E o problema disse que ele quer fazer essa viagem com velocidade média 80. 400 por 80, então ele quer chegar em Franca em 5 horas de viagem. Mas o que diz aqui no texto? Ó, vamos voltar.
Sabe-se que em 1/4 do percurso, ele desenvolveu com velocidade média 120. O que é 1/4 de 400 quilômetros? São 100 quilômetros. Então, ele percorreu o primeiro trecho, 100 quilômetros, com esta velocidade média 120. Então, eu marquei aqui, ó, primeiro trecho, primeiro percurso. A velocidade média, estou pegando aqui a formulinha, velocidade média 120, delta S, 1/4 do percurso, ou seja, 1/4 de 400 quilômetros são 100 quilômetros, dividido pelo tempo delta T1. Multipliquei em cruz, 120 delta T1 igual a 100. 100 dividido por 120 dá aproximadamente 0,83 horas. Agora, nós vamos calcular o tempo que ele gasta no segundo percurso. O tempo total da viagem, achamos aqui, ó, 5 horas. Menos esse tempo que ele gastou no primeiro percurso, ou seja, 5 menos 0,83, então ele vai percorrer o resto em 4 horas e 17 minutos, aproximadamente, em 4,17 horas aproximadamente. Então, agora nós vamos para o segundo percurso. Velocidade no percurso 2, o restante da trajetória, que são 300 quilômetros, dividido por 4,17. Isto vai dar 71,9 quilômetros por hora, aproximadamente 72 quilômetros por hora, alternativa E. Então, número 2 também, pessoal, prontíssimo. Exercício número 3. O número 3, em uma corrida olímpica de 100 metros rasos, o atleta brasileiro Robson Caetano conseguiu a marca de 10 segundos, que é o recorde sul-americano. O gráfico da velocidade escalar do atleta em função do tempo, determinado por um computador, tem um formato aproximado apresentado a seguir. Ele pede a velocidade escalar máxima atingida pelo atleta. Então, veja bem, nós temos aqui no gráfico, deu a largada, tempo 0, velocidade 0. O atleta começa a correr, velocidade vai, olha aqui, aumentando, 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 aumentando. Ele chega a uma velocidade máxima num tempo de 4 segundos. De 4 segundos até terminar a corrida, 10 segundos, ele mantém esta velocidade máxima constante, certo? Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar, pessoal? Geralmente, uma corrida, né, tem 100 metros rasos e geralmente um atleta gasta isso, 10 segundos. Lembra da regrinha da Eva? Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, para que nós vamos usar a regrinha da Eva? E, gráfico do espaço, V, gráfico da velocidade, A, gráfico da aceleração. Toda vez que você tiver um gráfico da aceleração e o problema pede velocidade, fica muito mais fácil você usar área da figura. Toda vez que você tiver um gráfico da velocidade e for achar espaço, distância percorrida, altura, área da figura. O que nós temos aqui, ó? Gráfico da velocidade. Se eu fizer esta área, estarei achando o espaço percorrido pelo atleta. Só que o espaço percorrido pelo atleta já foi dado, olha aqui, 100 metros. Então, esta área deve dar 100 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, delta S é a área do gráfico. Este gráfico é um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Delta S, distância percorrida pelo atleta, foi dado no problema 100 metros. Base maior, tá aqui, ó, começa no 0, termina no 10. Então, a base maior, 10. Base menor, ó, as bases são sempre
paralelas. Então, a base menor começa neste ponto e termina neste ponto. Ou seja, ela começou no 4, terminou no 10. Então, tem 6 unidades. Está aqui, ó, base menor, 6. Vezes altura. A altura do trapézio é isso aqui, ó, V máximo. Então, altura, velocidade máxima sobre 2. Passei o 2 para lá multiplicando. 100, 2 vezes 100, 200. Está aqui. 10 mais 6, 16, V máximo. 200 dividido por 16, 12,5 metros por segundo. Multiplico por 3,6 e acho a velocidade em quilômetros por hora. Portanto, a velocidade máxima que o atleta conseguiu, 45 quilômetros por hora, alternativa D. Let's go! Essa música é demais, gente. Muito animada, muito bacana. Número 4. Um satélite geoestacionário tem órbita circular de raio R contida no plano equatorial da Terra. A velocidade orbital do satélite é 3 km por segundo. Já passei para o sistema internacional. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1.000 é 10 a terceira. Então, 3, 10 a terceira metros por segundo. Ele pede a aceleração centrípeta do satélite. Ah, não, ele pede não, ele diz: a aceleração centrípeta do satélite tem módulo A. A DOT π igual a 3, ele pede os valores de R, do raio, da órbita desse satélite, e o valor da aceleração centrípeta. Gente, detalhe importante que eu escrevi aqui embaixo, ó. Geralmente o vestibular não dá isso, vocês têm que saber. Um satélite geoestacionário é aquele que tem o mesmo período da Terra, ou seja, ele dá uma volta completa e demora um dia, ou seja, 24 horas. Passando esse tempo para o sistema internacional. Nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos, então 24 horas são 24 vezes 3.600 dá 86.400 segundos. Então, o satélite demora para fazer isso, ó, dar uma volta completa em torno da Terra, um período de 24 horas ou 86.400 segundos. Lembra que o tempo para uma volta completa nós chamamos de período. Como é que eu calculo velocidade? Δs sobre Δt. Mas cuidado, no movimento circular, uma volta completa é o comprimento da circunferência 2πr. Isso vocês aprenderam da matemática. O tempo para uma volta completa é o período t. Então, substituindo, ó, 2, copiei aqui. Π, ele pediu para adotar como sendo 3, está aqui, ó. Troco o π por 3. R, raio da trajetória, não sei. T, período 86.400. Esta velocidade do satélite, ó, ele deu 3, 10 a terceira. Então, eu troquei este V por 3, 10 a terceira. Aqui, 2 vezes 3, 6R, dividido por 86.400, tá? O que eu fiz aqui? Ó? Aqui tem o 3 do lado esquerdo, o 6 do lado direito, eu dividi os dois por 3. 3 por 3 dá 1, 1 vezes 10 a terceira, 10 a terceira. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes R, 2R. Aí eu multipliquei em cruz, sobrou 2R igual 86.400 vezes 10 a terceira. O 2 está multiplicando, passo dividindo. 86.400 dividido por 2, 43.200, 10 a terceira. Aí eu vou andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 4,32, 10 a sétima metros. Este é o raio da órbita circular desse satélite em torno da Terra,
certo? Agora vamos calcular a segunda coisa que ele pediu, aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. A velocidade foi dada no exercício, 3/10 a terceira, coloquei entre parênteses, vai ao quadrado. E o raio acabei de encontrar na página anterior, 4,32, 10 a sétima. 3 ao quadrado, 9, expoentes 3 vezes 2, 6, dividido pelo raio aqui, ó, só copiei. 9 dividido por 4,32 dá aproximadamente 2,08. Expoentes 6 menos 7 menos 1, tá? Aqui, ó, no gabarito, ele aproximou para 2,1, está aqui, ó, na alternativa B de bola, tá vendo? 2,1. Ele aproximou e o raio achamos aqui, também ele deixou 4,3, então alternativa B, ok? Exercício 4, prontíssimo! Número 5 e último desta primeira revisão. Um barco que cruza um rio com velocidade de módulo 4 metros por segundo em relação à água. Então, veja bem, a velocidade do barco em relação às águas, ela recebe o nome de velocidade relativa do barco em relação às águas, tá? Em direção perpendicular à correnteza, chega a outra margem a 60 metros do ponto diretamente perpendicular ao rio, no sentido da correnteza. Então, olha, o barco apontou para o ponto B, ele saiu do ponto A, ele dirige-se ao ponto B. Essa é a velocidade do barco em relação à correnteza 4 metros por segundo. Só que devido à correnteza, o barco não consegue chegar no ponto B. Ele chega nesse ponto C a 60 metros do ponto B, certo? A correnteza, ó, o arrastou 60 metros. Essa velocidade, geralmente, ela é chamada de velocidade de arrastamento, né? Ou velocidade da correnteza, tanto faz. A velocidade do barco em relação às águas, a relativa, somada com a velocidade de arrastamento ou da correnteza, fornece a velocidade resultante do barco. Então, na verdade, ele saiu do ponto A e chega aqui nesse ponto C, ok? A pergunta do problema é, considere que o rio tem uma largura, ó, de 100 metros, está aqui na figura. Conclui-se que o módulo da velocidade da correnteza em metros por segundo é igual a... Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Como o problema forneceu a velocidade como o problema forneceu a velocidade relativa do barco em relação às águas, que é 4, e deu a distância daqui até aqui, 100 metros, eu vou calcular o tempo que ele demora para atravessar o rio. Então, primeiro lugar, ó, cálculo do tempo de travessia. Vamos lembrar que V é ΔS sobre ΔT, se eu multiplicar em cruz, eu tenho que ΔS é V vezes ΔT. Então, o que eu fiz aqui, ó? ΔS relativo igual V relativo vezes o tempo da travessia. O que é ΔS relativo? Distância daqui até aqui, 100. Velocidade relativa é quando ele apontou o barco para fazer isso aqui, sair de A e chegar em B, foi dado aqui. 4 vezes o tempo. 100 dividido por 4, 25 segundos. Agora, nós vamos calcular a velocidade da correnteza. Uso de novo, ΔS, V vezes ΔT. ΔS de arrastamento. Quanto que ele foi arrastado? Daqui até aqui, 60 metros. Então, o ΔS de arrastamento, 60 metros. A velocidade de arrastamento, como eu falei, é a própria velocidade da correnteza, que é o que eu quero. E T é o tempo da travessia, achamos aqui,
25. 60 dividido por 25, 2,4 metros por segundo é a velocidade da correnteza, alternativa A. Só um detalhe, e se ele pedisse para vocês, calcule a velocidade resultante do barco. A velocidade resultante é a soma vetorial da relativa com a de arrastamento ou correnteza. Vocês percebem que elas formam 90 graus. Lembra, gente, formou 90 graus, teorema de Pitágoras. Então, se ele pedir a velocidade resultante, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. A velocidade resultante é a hipotenusa e os catetos são a velocidade da correnteza e a relativa. Então, como é que ficaria? V relativo ao quadrado é igual à velocidade relativa ao... Espera aí. Acho que eu falei errado. Vamos lá, voltando. Como é que ficaria? A velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. É muito R para lá, R para cá, R para lá, a gente fala errado. Mas vamos repetir para vocês entenderem direitinho esse monte de R, 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 R e R de Ramones também, né? Então vamos repetir. Como é que ficaria se eu fosse calcular a velocidade resultante? VR ao quadrado é a relativa ao quadrado mais a da correnteza ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau.